Romanos 4, a partir do verso 3, ok? O que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? No banco celestial, o que gera o nosso crédito é a fé. A fé que é demonstrada através das obras. E nós vamos estudar com você agora a experiência de um homem de fé chamado Abraão. E Abraão creu em Deus. Irmãos, Deus falou: vai ao Monte Moriá e entrega o seu filho Isaque. E Abraão sabia que havia promessas sobre a descendência dele. Isaque era o seu único filho com Sara, sua esposa, e a promessa era sobre Isaque. E ele não titubeou, com o coração consagrado, com o coração confiante, apesar da dor, ele foi lá entregar Isaque. Mas ele tinha fé que a promessa de Deus não iria cair por terra, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, que Deus era poderoso para restituir Isaque a Abraão. Oh, meu irmão, que eu e você possamos também nos inspirar nesta fé de Abraão. Lá no livro de Hebreus mostra isso. Hebreus capítulo 11, verso 19, olha o que diz Hebreus 11, 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque dentre os mortos. Amém? Então o livro de Hebreus fala porque Abraão deu esse passo de fé, a ponto de entregar o seu filho no altar, porque ele sabia que a promessa de Deus sobre ele, Isaque, não cairia por terra. Mas quando ele ia sacrificar, o anjo falou: basta, Abraão, você provou a sua obediência plena e total a Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para que as bênçãos na nossa vida que Deus nos deu seja maior do que Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se Abraão não consagrasse Isaque, fruto da sua fé, do milagre de Deus na vida dele, ele estaria colocando acima de Deus o seu próprio filho Isaque. Deus estava provando a fé e a consagração de Abraão. E aqui mostra que a consagração de Abraão foi uma consagração fruto da fé. A fé se demonstra através da atitude de obediência, que às vezes exige renúncia, exige sacrifício, de consagrar o melhor que nós temos no altar de Deus, sabendo que Deus cuidará dele melhor do que nós. E eu creio que Isaque também, ele herdou essa fé. Quem quer herdar essa fé de Abraão? Porque Isaque caminhou ao lado de seu pai Abraão, aprendendo as pegadas da fé de Abraão, e teve um relacionamento saudável e aprendeu a confiar em Deus. E a palavra diz em Romanos 4:3, isso foi creditado lá diante de Deus. Abraão recebeu o crédito da fé, fé que foi demonstrada pela obediência. Não é a fé abstrata, é uma fé invisível, mas é uma fé que foi demonstrada pela obediência, pela consagração a Deus. E aí Gênesis 22:5 também
demonstra isso que Hebreus fala, porque quando Abraão e Isaque, seu filho, estavam subindo, preparando para subir o Monte Moriá, onde foi construído o templo, onde eram oferecidos sacrifícios, que é a figura de Jesus Cristo. Deus não pede nada além do que Ele faz. Ele ofereceu o seu Filho, Jesus, na cruz, para resgatar a humanidade do domínio das trevas e nos dar acesso ao seu reino de graça e misericórdia. Quem receba diz amém. Isaque foi poupado, mas Jesus não. Jesus orou no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Que harmonia entre o Filho e o Pai. O Pai estava ali, levando o Filho a um ato de obediência, com o coração sangrando, mas o projeto de resgatar a humanidade passaria pela oferta de Jesus, da sua vida na cruz. Senão nós estaríamos destinados à morte eterna no inferno. Mas Jesus ali falou: Pai, se possível, tem um plano B, mas se não é possível, faça a sua vontade. E eu li esses dias no livro de Jó: o fim das coisas é melhor do que o início. Em Deus o que vem é sempre melhor se nós obedecemos, ainda que passamos momento de dor e sacrifício. Porque Jesus se alegrou e confiou, porque Ele sabia que Ele ia ressuscitar. Ele falou aos apóstolos, falou: olha, eu serei rejeitado, humilhado, açoitado, crucificado, sepultado, mas eu vou ressuscitar. É a mesma fé de Abraão. Ele falou: eu vou me entregar. Vocês vão chorar por alguns dias, mas depois, quando eu retornar e eu enviar o Espírito, vocês se alegrarão enquanto o mundo vai chorar. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? É o plano perfeito de Deus. Então ele pediu a Abraão algo que ele iria fazer. Isaque era a figura de Cristo, Abraão era a figura do Pai, e além era a figura da cruz e dos pecados que foram destruídos e pagos na cruz de Cristo. O diabo ficou biruta, irmão. Ele não entende os desígnios de Deus. Deus enganou o próprio diabo, enquanto ele estava no inferno celebrando: o Filho de Deus morreu, a humanidade destruiu o Filho de Deus. Aí, como diz o apóstolo em algumas conferências, Jesus, ele ressuscita, ele desce lá e ele mete o pé na porta do inferno e anuncia que ele ressuscitou. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Quem perde é o diabo. Mas nós temos que ter fé, fé como Abraão teve, fé que não deixa de sacrificar, fé que não prioriza o seu pensamento, mas prioriza a palavra de Deus. Fé que não prioriza as explicações e justificativas que muitos cristãos usam para não consagrar plenamente a sua vida a Deus. Abraão fez algo que parecia uma loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos sábios deste século. E aí nós temos que aprender com Abraão. Pula comigo, por favor, lá em Romanos, capítulo 5 ainda, a partir do versículo... Romanos 4, né? Desculpe, não é 5. Romanos 4, a partir do versículo 11.
Romanos 4, eu vou mudar o meu aqui também, a partir do versículo 12. Abraão é igualmente o pai dos circuncisos, e não só dos incircuncisos, e não somente dos circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. A circuncisão, ela representa a lei, mas antes da lei veio a fé, e quando o homem não consegue cumprir a lei, ele entende que ele é salvo pela fé. Não é meritocracia, é graça de Deus. Mas uma fé que gera crédito através da obra. Tem a obra da fé. Quem quer demonstrar a sua fé através das suas obras? A fé é demonstrada. Versículo 13: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Verso 16, ele diz: portanto a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça, e seja garantida toda descendência de Abraão. Não é a descendência humana, biológica de Abraão, é a descendência espiritual, porque aquele que crê em Jesus recebeu o poder também para se tornar filho de Deus, filho da fé que Abraão teve, e através dessa fé e do batismo, nós morremos para o mundo, nós nascemos para Deus, nós recebemos a cidadania celestial, que é fruto da nossa fé. E lá no reino dos céus, se você não tiver esse passaporte, irmão, tu não entra. Quem quer entrar no reino do céu? Você tem que ter esse passaporte celestial, que é fruto da fé no sacrifício de Jesus, e depois viver uma vida plena com a igreja, com a palavra, com os irmãos, demonstrando a sua fé através da sua obediência. Então a palavra diz, verso 16: portanto a promessa vem pela fé. Diga comigo: portanto a promessa vem pela fé. Não precisa repetir agora. Para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão no regime da lei, a descendência humana que herdou a lei, as tradições judaicas, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu te fiz pai de muitas nações. Aqui no Brasil, quem é comprado e faz parte dessa descendência de Abraão, diga amém. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existisse. Amém? Lá em Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Houve uma revolta, uma rebelião. Deus lançou o exército maligno que se rebelou para longe do seu reino, e a terra aonde eles vieram se tornou sem forma e vazia.
Mas a palavra diz que Deus, Ele recriou na terra um ambiente, e Ele gerou Adão e Eva para gerar uma descendência piedosa, que em Cristo iria pisar na cabeça de Satanás. Por isso que a guerra entre Deus e o diabo, entre a igreja e as trevas, é uma guerra que vem desde a criação do homem. Satanás tentou destruir a humanidade e até hoje tenta, mas ele vai ser pisado debaixo dos pés da igreja, que está revestida da fé e da glória de Deus. Abraão gerou essa descendência, fruto da sua fé. Oh, meu irmão, qual é esta fé que Abraão teve? Vamos ver alguns aspectos desta fé. Primeiro, é uma fé que crê que o visível é gerado do invisível. Amém? Creu no poder de Deus, que a criação vem através da palavra. O Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus falou: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve, até que no sexto dia Ele criou o homem, e a mulher foi criada do homem. E Ele falou: habita aí no Éden, conquista a terra, governa, cresça, multiplica, sujeitai a terra. Salmo 8, pouco menor que Deus os criaste, de honra e glória o coroaste. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem vai ser revestido de glória e honra, quem vai ser através da sua fé em Deus, na palavra de Deus, crê no poder ilimitado de Deus, que chama à existência coisas que não existem. Você vai começar a profetizar como Ezequiel, você vai crer contra a esperança, você vai crer contra a evidência natural diante dos seus olhos, que você não vai misticamente ignorar, mas você vai declarar que Deus é maior do que esses gigantes, do que estas fortalezas, que o poder de Deus vai te levar a prevalecer. Então, novamente, vamos ler o 17 de Romanos 4 e até o 18. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como já existisse. Estou orando para Deus honrar a sua campanha de Daniel. Quem vai continuar orando? Eu fotografei a minha cartela, escaneei ela no meu aparelho e está ali. E um dos pedidos é que Deus possa honrar todos os membros da Fonte da Vida em Brasília. Amém? Não desanima, continue orando. Deus vai chamar na sua vida milagres, respostas que você não consegue ver com os olhos naturais, mas você vai profetizar. Ezequiel viu um vale de ossos secos. Deus falou: esses ossos poderão reviver, Ezequiel. Ele falou: o Senhor pode, é o Senhor que sabe. Meu irmão, nunca fale que não pode Deus. Você volta para Deus e fala: tudo é possível para o Senhor. Basta ter uma promessa e declarar essa promessa, e fortalezas vão cair, rios vão abrir, gigantes vão cair. O poder de Deus vai ser liberado. Na sua casa haverá salvação, na sua vida profissional haverá novas oportunidades, na sua saúde haverá restituição plena e a bênção de Deus em nome de Jesus.
Abraão creu que Deus poderia restituir Isaque no Monte Moriá. Abraão creu que Isaque poderia nascer, mesmo ele tendo 100 anos, Sara 90 anos, declaradamente estéril, depois de tantas tentativas, tantos anos, esperando, frustrado, veio Deus e falou: o ano que vem você terá o filho. Deus visitou também Zacarias, esposo de Isabel, já na velhice, não tinham filhos, mas eles oravam a Deus continuamente. E o anjo Gabriel chegou lá no templo, um dia de rotina, um dia que ele estava cumprindo o turno dele. Meu irmão, quem crê, você está aí numa rotina de fé, não é uma rotina sem fé, domingo após domingo, semana após semana, e um dia você vai sentir algo especial falando: é agora, Deus está liberando a resposta que você tanto esperava. E Deus falou: Zacarias, sua esposa terá um filho. Deus ouviu suas orações, grande será a sua alegria. É isso, o fim é melhor do que o princípio. Talvez você está no meio do processo, levanta as mãos, fecha os olhos. O que parece impossível, o que parece um sonho inalcançável, você vai fazer um exercício de fé. É impossível como era para Abraão, mas para Deus tudo é possível. Com as mãos levantadas, fala: eu creio num Deus que chama a existência coisas escondidas, ocultas, que serão reveladas. Chama a existência aquilo que não existe, para abençoar a minha vida, a minha casa. Eu libero esta fé em nome de Jesus. Verso 18 ainda, Romanos 4. Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Tudo era contrário. A idade dele, a idade de Sara, quando também chegou no Monte Moriá, nunca se ouviu falar de um sacrifício ser ressuscitado. Tudo era contrário, as circunstâncias eram contrárias. Não teria esperança dentro de uma expectativa circunstancial. Às vezes o diagnóstico médico, às vezes a rotina do seu trabalho, às vezes a sua situação hoje que você está passando, a esperança humana não existe. Mas Abraão creu contra a esperança. E em esperança, a esperança de Abraão não era na razão, não era na circunstância. A esperança de Abraão era exclusivamente em Deus e na sua palavra. Vai ter momentos que nós vamos ter que crer contra a esperança. Quem vai crer contra a esperança? Você vai declarar a palavra. Você vai falar o que diz lá Marcos 11, 22, 24, olha o que Jesus ensina, meu irmão. Marcos 11, 22 e 24, vai projetar aí para você. A palavra diz, Marcos 11, 22, capítulo 11, verso 22 e 24. Tenham fé em Deus, para esperar contra a esperança e renovar a esperança é a fé em Deus. Até o 24 ele diz: em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz,
assim lhe será feito. Ô meu irmão, quem quer pegar essa palavra e começar a profetizar, a declarar: eu declaro libertação do meu filho, eu declaro salvação da minha filha, eu declaro libertação da minha casa, eu declaro que esse diagnóstico vai mudar, eu declaro que esta porta vai abrir, eu declaro que os meus sonhos, que parecem impossível, mas estão fundamentados na promessa da palavra, vão realizar. Oh, eu asseguro, se alguém disser a este monte: levanta e atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ah, diga: Deus declara que se eu crer, não duvidar, e se eu declarar, será feito. Quem vai começar a exercer esta fé para derrubar gigantes, superar obstáculos, destruir fortalezas? Diga amém. Aí no verso 24, para não ficar dúvida, Jesus diz: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim sucederá. A oração da esperança, ela vai para a fé. A oração começa com a esperança. E a esperança fundamentada numa promessa da palavra. Aí à medida que você ora, você vai crescendo até alcançar um nível de fé que você tem plena convicção. Aí a palavra diz: se você orar, lá em Marcos, capítulo 11, verso 22 a 24, você crê que já recebeu e assim sucederá. Amém? Você sai da petição e começa para declaração de fé. Quem quer exercer esse tipo de fé que Abraão tinha? Volte então lá, quase terminando, versículo 18 de Romanos 4. Romanos 4, agora vamos prosseguir a partir do versículo 18. O Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, se tornou pai de muitas nações. O homem velho, casado com a mulher estéril, se tornou pai de muitas nações. Seu filho adolescente, ele subiu no monte para consagrar, entregar ele a Deus. E Deus falou para Abraão: você tem crédito, sua fé é grande, sua obediência provou a sua fé. E ele creu: assim será a sua descendência, como as estrelas dos céus. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu o seu corpo já sem vitalidade. Meu irmão, fé não é negar a realidade. Quem entende o que eu estou falando? Negar a realidade é misticismo, é infantilidade. Você ignorar uma realidade não vai trazer resultado na sua vida. A fé é ver a realidade, entender que é difícil ou é impossível, mas mesmo assim crer que Deus é poderoso para fazer algo inédito na sua vida. Quem crê que Deus é poderoso para fazer algo extraordinário? Sem enfraquecer na fé, verso 19. Pode ficar em pé, a equipe vem aqui. Reconheceu o seu corpo já sem vitalidade, pois tinha cerca de 100 anos. E também o ventre de Sara, o útero de Sara, sem capacidade de gerar o filho. Se na juventude foi difícil e não aconteceu, imagina na velhice. Aí o verso 20 diz:
mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. A dúvida destrói a fé, e a fé expulsa a dúvida. Ele não duvidou. O diabo, a razão, a sobriedade falou: olha, isso que Deus prometeu é impossível. Ele falou: mas Ele é Deus, e se Ele é Deus, o impossível se torna possível. Levanta as mãos e fala: Ele é Deus, o Deus que chama a existência o que não existe, o Deus que libera o sobrenatural. O impossível se torna possível através da fé. E a palavra diz: mesmo assim, verso 20, não duvidou, nem foi incrédulo, que nem Noé quando construiu a arca, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O louvor fortalece a sua fé. O louvor declarando a palavra fortalece a sua fé. Estando plenamente, não havia dúvida, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido.